Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar brevemente para vocês algumas funções do programa de editoração de texto, nesse caso o Microsoft Word. Então no computador de vocês, depois eu vou mostrar como vocês também podem acessar esse programa só tendo uma conta da Google, né? Que é através do Google Documentos, que as funções são muito similares. Então, vocês vão, por exemplo, no computador de vocês, no buscador, vocês, né, podem digitar o Word, ou pode ser que, no caso do computador de vocês, já esteja, inclusive, presente na área de trabalho. Então, quando vocês abrirem, vocês vão abrir um documento em branco, né? E aí, vocês vão fazer a digitação, a editoração do texto que vocês querem apresentar. Por exemplo, tem uma atividade nessa semana em que vocês devem apresentar um texto, um pequeno texto sobre a leitura da semana. Então, dos passos iniciais é você fazer a digitação desse texto para depois, posteriormente, configurá-lo, editá-lo, né? Então, eu vou fazer aqui algumas 2 linhas, né? Só para mostrar para vocês essas ferramentas de edição de uma maneira muito breve. Então, vou começar escrevendo assim, o texto indicado menciona a importância das ferramentas na educação à distância. E aí vocês vão continuar escrevendo, né, o que vocês compreenderam, né, do texto, enfim, nessa semana. Algumas das ferramentas importantes, né, para edição. Então, sempre que vocês quiserem editar esse texto, vou ampliar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Se você quiser, por exemplo, iniciar um novo parágrafo, você aperta na tecla Enter do seu computador, né? Para editar, você precisa selecionar o texto. Então, aqui eu vou selecionando esse texto. Aqui nessas ferramentas, né, está escrito fonte, quer dizer que eu consigo alterar vários elementos do texto relacionados à fonte desse texto. Então, tamanho, cor, forma, enfim, é sublinhado, itálico, né? Então, aqui, por exemplo, o tipo da fonte, né? Essa fonte é a Calibre. Normalmente é indicado fonte a Times New Roman, que é esta aqui, ou então a Arial, né? Normalmente são indicadas essas duas fontes de acordo com a BNT. Ao longo do curso vocês vão tendo uma aproximação com essas normas. Aqui você vai mudar o tamanho, né? Então, normalmente as normas indicam o tamanho da fonte 12, mas vocês podem, né, fazer o texto ficar muito maior ou menor de acordo com, por exemplo, se vocês vão fazer um cartaz ou alguma coisa desse tipo, ou que, enfim, vocês precisam de uma letra maior, vocês vão explorar esses tamanhos, né? Para documentos de trabalhos do curso, normalmente é indicado o tamanho 12, né? Então, vou colocar aqui tamanho 12. Aqui nessas opções, né, por exemplo, esse o Azinho maior ou menor, vocês não necessariamente precisam entrar no tamanho, mas vocês vão diminuindo, no caso aqui da fonte do Azinho menor, né, vocês vão diminuindo esse texto, veja que lá vai diminuindo, né, de 12 para 11, para 10, para 9, ou então aumentando até chegar no 12. Essa opção aqui, ela nos dá, por exemplo, se você quiser mudar todas as letras para minúscula, todas as suas letras para maiúscula, ou a primeira palavra em maiúscula, né? Então, vocês aos poucos vão
explorando essas funções, né? Aqui vocês têm a opção de negritar, né? Então, o texto ele se destaca, e o texto em itálico, né? Então, aqui muda, sublinhado, taxado. Aqui é subscrito, ou seja, quando você quer que por exemplo, né, eu quero escrever aqui H2O, né? E o O eu quero que fique abaixo, né? Então, no caso, utiliza essa ferramenta. Ou então, subscrito, quero colocar aqui lá no meu trabalho que o x é elevado na 2, por exemplo. Exemplos bem aleatórios, né, pessoal? Mas só para mostrar. Então, aqui você vai conseguir elevar esse número, né? Então, aqui são algumas dessas ferramentas que vocês podem estar utilizando. Outras ferramentas aqui, cor da fonte, né? Normalmente a cor indicada para textos padrões é o preto, né? Mas eu quero colocar vermelho, né? Eu quero colocar verde, então aqui vocês podem alterar. E também se vocês querem colocar uma cor para destacar, né? Que seria aí o realce do texto. Normalmente, né, em textos padrões a gente acaba não utilizando, mas é uma ferramenta que está disponível para vocês. Outra questão é em relação ao parágrafo e alinhamentos, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos com um alinhamento à esquerda. Os textos padrões, né, de acordo com as normas da BNT, eles são justificados. Então, a gente vai usar essa opção aqui, que fica alinhado, né, nas margens da folha. Mas existe a outra opção, alinhado à direita ou também centralizado, né? Então, aqui eu vou manter o justificado. Nessa ferramenta aqui, nós temos o espaçamento entre linhas, normalmente indicado 1,5, tá? De espaçamento. Então, ele estava 1, que é chamado espaçamento simples, ou então 1,5, mas existem outras opções. Como vocês podem observar, aqui entre um parágrafo e outro, nós temos um espaço, né? Isso aqui se chama o espaçamento entre parágrafos. Se eu quiser remover, né, eu venho aqui, ó, remover o espaçamento entre parágrafos, ou então adicionar o espaçamento depois do parágrafo, né? Então, essa é outra opção, aí outra ferramenta disponível para vocês. Bom, nós também temos aqui a opção, por exemplo, de marcadores, né? Então, eu quero colocar como itens, ou eu quero numerar. Então, vai colocar um, depois aqui, quando eu aperto o Enter, vai vir o 2, e assim sucessivamente. E aí, aos poucos, vocês vão dominando essa ferramenta, né? Agora, uma questão importante: fiz alguma coisa errado, né? Eu quero voltar. Então, vocês veem aqui a opção, né, bem em cima aqui nessa flechinha, que é desfazer. E veja que o atalho do teclado é Ctrl Z. Então, se eu apertar as teclas Ctrl Z, ele vai desfazendo as minhas últimas ações, né, nesse texto. Outra questão interessante, importante aqui para vocês, é em relação aos parágrafos. Normalmente o parágrafo é de 1,25, né? Então aqui veja que vocês podem alterar essa margem desse parágrafo. E aí quando vocês apertarem o Enter, ele já vai seguir o alinhamento desse parágrafo indicado aqui de 1,25. Então, assim, na verdade, são muitas as ferramentas que o Word possui. Vocês podem, aos poucos, também buscar informações, por exemplo, no YouTube tem várias videoaulas, cursos completos sobre isso, né? Aqui, outra ferramenta muito utilizada também, só para ir terminando, né? É o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, quando eu quero copiar alguma coisa, eu posso vir aqui, selecionar o texto e vir em copiar, né? E então abaixo, clicar com o botão direito, né? Depois seleciono o texto, clico com o botão direito do mouse, venho copiar
e aí clico novamente com o botão direito e venho em colar, né? Então eu estou colando o texto. E nós temos um atalho no teclado, que é o Ctrl C, Ctrl V, né? E assim são várias as ferramentas que podem ser exploradas, né? Vejo que aqui a gente nem entrou em inserção de tabelas, de figuras, caixas de texto, né? Layout, design da página, né? Quando você quer alterar margens, orientação, se em paisagem, um retrato. Então, são vários elementos. Agora eu vou ensinar vocês a salvar esse documento e também em Word, em DocX e também em PDF. Então, depois que vocês concluíram o texto de vocês, é importante, uma sugestão que eu dou, quando vocês criam um documento, logo após vocês já salvem, porque aí automaticamente ele vai sendo, ele vai salvando as alterações para vocês. Mas aí, então, como que vocês fazem isso? Vocês vêm aqui em Arquivo, Salvar como. E aí vocês vão escolher a pasta onde vocês querem salvar esse documento. Eu vou colocar aqui nos meus documentos. Então, vou colocar um nome aqui, documento teste, certo? Salvei. Veja que ele está salvando como o formato do tipo documento do Word, certo? Bom, mas agora eu quero salvar em PDF. Como que eu faço? Eu venho aqui em Arquivo, Salvar como, e aqui na opção Documento do Word, que é em DocX, que é o que eu salvei antes, eu vou selecionar a opção PDF. Vou aqui selecionar em PDF, salvar, e aí eu vou conseguir abrir esse meu documento em PDF. Veja só, aqui está o nosso documento, certo?